Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem é novo aqui no canal, eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo, sou reprogramadora mental e tenho um perfil no Instagram, Mães Ansiosas. O tema do vídeo de hoje é como ajudar filhos adolescentes. A gente sabe que a adolescência é uma fase bem desafiadora, tanto para os próprios adolescentes que estão passando por esse processo aí de desenvolvimento, quanto para nós, mães, pais, cuidadores, né, que estamos lidando com esses adolescentes. E as dicas que eu quero trazer aqui neste vídeo é com base neste livro aqui de Sean Covey, Os 7 Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. Sean Covey é filho de Stephen Covey, o autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que eu já comentei aqui em vídeos anteriores, né? E ele traz uma abordagem com exemplos, ou seja, voltado a sua comunicação, né, desses 7 hábitos para os adolescentes. Mas essa leitura, pessoal, é muito interessante fazer não só o adolescente, mas nós também cuidadores. Ele traz uma visão, exemplos assim simples, né, do dia a dia, que faz a gente ter uma percepção de diferentes formas de abordar diferentes assuntos, né, com os adolescentes. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre esses 7 hábitos, tá? Bem assim, resumido mesmo, porque vale a pena a leitura completa aqui do livro, tá bom, pessoal? Recomendo. O primeiro hábito é seja proativo, né? Muitas vezes a gente tende a se colocar no papel de vítima, né? E de uma forma reativa às situações. Então, assim, se o trânsito, por exemplo, está complicado, né? A gente tende a reclamar muito do trânsito, que é natural, tá, pessoal? Porque a gente sabe que estressa, a gente tem os horários aí para cumprir, mas concordam que não adianta nada a gente ficar estressado, o trânsito não vai mudar, tá ali e, né, eu vou ter que conviver com aquilo, né? Se é uma escolha minha de morar numa grande cidade, por exemplo, né? Ou eu vou ter que buscar alternativas para evitar, para fugir do trânsito, evitar o estresse. Então, assim, não adianta eu ficar estressado por conta do trânsito, né? Tome uma atitude proativa, sabe? Planeje melhor antes de sair de casa e enfrentar o trânsito, né? Busque rotas alternativas. Tá? É um exemplo simples aqui, pessoal, mas tomar consciência quando a gente está sendo muito reativo, né, é o primeiro passo para a gente, pensar, refletir como eu posso tomar uma atitude proativa diante dessa situação. Não ficar me vitimizando, né? Se o trânsito está muito carregado hoje. Não, o que eu posso fazer para ter um dia mais leve, com menos estresse, para conseguir otimizar o meu tempo, né? Tomar as rédeas, né, do que está ao meu controle. Tem coisa que não está no meu controle, né? A previsão do tempo, vai chover, não está no meu controle isso, né? O que eu posso fazer? Que atitude proativa eu posso fazer para evitar o estresse, né? Eu posso deixar sempre ali um guarda-chuva ali no carro, né? E me precaver, enfim, né? Atitudes proativas ao invés de atitudes reativas, ou seja, de vitimização, de culpar os outros, culpar o clima, culpar todo mundo, né? E não assumir as rédeas do que está ao seu alcance. Segundo hábito, coloque um objetivo em mente, tá? E procure nas suas atividades, né, priorizar aquilo que é o seu objetivo, que é o seu foco, né? Sem um objetivo, a gente fica muito a Deus dará, né? A gente deixa a vida me levar e tá tudo bem, né? Se eu não coloco objetivos claros, se eu não tenho isso em mente, né, a gente não consegue priorizar e não obtém os resultados que de repente a gente almeja, né? A gente não, sem planejamento, sem um objetivo, é muito difícil isso acontecer. A gente vai no caminho que
né, for mais fácil ou que tiver mais conveniente para a gente ali no momento. Então, assim, o autor, o Sean Covey, ele coloca alguns exemplos, assim, do adolescente mesmo, né? Então, se ele quer aprender uma nova língua, né, um novo idioma, ou tem uma prova importante que ele quer muito passar, né? Então, sempre ter como foco aquele objetivo e colocar metas, né? Desdobrar o atingimento desse objetivo em metas menores, né? Então, o que eu posso fazer para conseguir passar nessa prova no final do ano? Né? Eu vou baixar as últimas provas, eu vou fazer um cursinho aqui para me auxiliar, né? Para dar um reforço. Eu vou estudar meia hora, me dedicar meia hora todo dia naquelas matérias que estão ligadas ao edital daquela prova, daquele concurso, enfim. Desdobrar, né, em metas menores para atingir aquele objetivo final. Terceiro hábito, primeiro o mais importante, como eu falei um pouquinho aqui no hábito anterior, a questão da priorização, do que é importante. A gente perde muito tempo, né? Hoje, então, nossa senhora, com essas distrações aí, redes sociais, muita informação no WhatsApp, vários sites, YouTube, a gente acaba gastando muito tempo, né, com coisas que não vão levar o atingimento do objetivo que eu quero. Então, procure acompanhar, né, o adolescente e aconselhar nesse sentido, sabe? Essa tarefa aí que você está se dedicando tanto, isso vai te levar ao objetivo que você quer chegar? Esses dias minha filha estava bem assim, focando realmente, dispondo muito tempo para a edição de um vídeo, para um trabalho escolar, né? Inclusive fazendo aí final de semana, feriado. E a única coisa que eu orientei para ela tomar cuidado, né? E refletir o quanto que isso está consumindo, né, do tempo dela, se realmente vale a pena ou se não seria melhor dedicar, né, parte desse tempo estudando para as provas ou estudando o edital da prova que ela quer tanto passar do IFES, né? Então, assim, a gente pode aconselhar, claro, com muito tato, né, com muita tranquilidade, sem querer impor, tá, pessoal? Eu sei que é difícil, a gente às vezes quer impor a nossa vontade porque a gente acha que nós, mães, pais, cuidadores, professores, né, temos uma visão melhor, assim, uma experiência maior, uma bagagem maior, né, e às vezes achando que a nossa opinião tá certa e acaba querendo impor a nossa opinião. Então, muito cuidado, com muita tranquilidade, né, aconselhar nesse sentido. Isso realmente vai te levar a atingir o objetivo que você quer, né? Só uma reflexão mesmo. Quarto hábito, pense ganha-ganha, ou seja, procure alternativas em que todos saiam ganhando, né? Ao invés daquele pensamento competitivo, eu vou ganhar, ele vai perder, eu vou me dar bem, ele vai se dar mal. Procure alternativas com que todos colaborem e todos sejam beneficiados. Então, se tem um projeto em grupo, muitas vezes a minha filha fica falando, né? Nossa, mas o fulano, ele não ajuda em nada, né? Poxa, procura entender, conversa com ele, né? O que às vezes tem alguma coisa ali que, né? Ou ele não está se identificando com a tarefa que ele ficou de fazer, de repente vocês trocam, sabe? Procura entender o lado dele para poder sugerir alternativas e fazer com que ele se envolva mais no trabalho. Então, assim, sempre pensar no ganha-ganha. Quinto hábito, primeiro compreender para depois ser compreendido. Então, aqui a gente exerce muito, pessoal, a escuta ativa. Né? Então, realmente prestar atenção quando uma pessoa, um amigo, um colega está desabafando, né, com você.
né? No caso com seu filho adolescente. E vice-versa, se o seu filho adolescente vem desabafar alguma coisa com você, mãe, pai, cuidador, preste atenção, sem julgar, sem ficar distraído, olhando no celular, né? Então, eu acho até interessante, né, que o autor traz aqui, né, como é que ele fala? Eu até marquei aqui, ó, 5 maneiras de escutar mal. Ficar em órbita, que é tipo, você não tá nem aí, não tá nem prestando atenção, a pessoa pergunta uma coisa, você responde outra que não tem nada a ver. A escuta falsa, que é ficar assim, olhando o celular e seu filho falando, e você só acompanhando assim, mas no fundo você não tá nem prestando atenção. A escuta seletiva, seu filho tá contando como é que foi na escola, algum projeto que ele achou legal, começa a falar de algum amigo e aí você lembra de algum assunto importante que, né, de repente você precisava conversar com a mãe do colega e acaba interrompendo o que o seu filho tá falando para perguntar de outra coisa que não tem nada a ver. Na verdade, é um interesse seu e não tem nada a ver com a história que o seu filho adolescente está contando. Aí tem a escuta de palavras, ou seja, eu só escuto o que ele está falando, mas eu não percebo a linguagem corporal, né? Porque como a gente sabe que, eu já falei aqui também anteriormente, as palavras são somente 7% da comunicação, pessoal. 53% é a linguagem corporal. E 40% é a entonação de voz, né? Então, a entonação do que a gente fala conta muito mais do que as palavras em si. E a escuta egoísta, né? Aquela escuta que eu só tô pensando em mim, né? Ele tá falando ali, mas eu não tô nem aí com o que ele tá falando, os sentimentos deles, né? Eu só tô preocupada como isso tá me afetando, né? Se o seu filho adolescente fala, nossa, eu tive um dia terrível, e aí eu venho e falo assim, nossa, mas você não imagina o meu foi muito mais terrível que o seu, sabe? Então, assim, eu centralizo nos meus problemas, né, e diminuo, digamos assim, os problemas dele, né? Então, isso é uma escuta egoísta, né? Outra forma de escutar mal. Então, o que a gente precisa treinar, pessoal? É aquela escuta ativa, genuína, tá? Realmente se colocar no lugar do outro, respeitar enquanto ele tá falando, deixar ele terminar sem julgar, né? Sem querer ficar sondando também, né? Toda questionando, assim, indagando, enchendo de perguntas. Não, está ali presente, escutando, acompanhando, né, o que ele está falando, realmente compreendendo para depois poder dar uma opinião, um aconselhamento, né? Então é muito importante aí, pessoal, esse hábito 5, tá? Escutar primeiro para depois ser escutado, ser compreendido. Sexto hábito é sinergize-se. Isso está muito relacionado ao trabalho em grupo, né? Então, assim, juntos somos melhores, né? Quando temos amigos ao redor, a gente trabalha melhor, é mais eficiente do que trabalhando sozinho. Cada indivíduo tem suas habilidades, né? E aproveitar o potencial máximo de cada um vai fazer com que um projeto escolar, por exemplo, ele seja muito melhor do que, muito mais completo, né, do que um trabalho individual, por exemplo. E sétimo hábito, afine o instrumento, ou seja, cuidar de si mesmo, cuidar do mental, do emocional, do espiritual, buscar o equilíbrio físico, né, fazer exercícios físicos, meditação, procurar um tempo realmente para reflexão, para oração, cada um, né, na sua forma, na sua religião, ou se não tem religião, separar um tempo para refletir, né, seja na natureza ou em casa mesmo, mas aquietar um pouco a mente, refletir como foi o dia, né? Esse tempo é muito importante, pessoal, para a gente se reconectar, né, com o nosso eu interior, se sentir bem, feliz, calmo, tranquilo, energizado para os próximos desafios, para os próximos dias que vêm a seguir. É importante separar um tempinho para essa reflexão, cuidado com o corpo, mente e alma, tá bom, pessoal? Acho que é isso, espero que tenham gostado, compartilhem esse vídeo com os adolescentes queridos, tá? E até o próximo vídeo.